Bem-vindo ao Elas de Fato. Meu nome é Elisa Hermida e aqui nós temos um espaço para falar sem travas, sem amarras, sobre os diferentes assuntos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que a Valentina vai apresentar para vocês agora na sequência. Bem-vindos ao Elas de Fato, bem-vinda Ana, Elisa, mais uma vez aqui falando sobre o que nos move, né? Muito a nossa percepção e visão sobre os diversos aspectos da vida e nada melhor do que estar com a Ana hoje aqui, né? Que é natural de Livramento. Hoje a Ana é veterinária, também produtora rural e presidente, né, da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável e tida como uma das personalidades mais influentes, segundo a Forbes, né, e referência nacional na defesa da qualidade da carne. Então, bem-vinda, Ana. A gente está muito feliz de ter aqui conosco. Ai, que legal. Eu fico muito feliz. Até que um dia deu certo essas agendas louca vida pra gente se reunir, tá aqui com vocês. Coisa boa. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer poder compartilhar momentos assim, que a gente divide um pouco da jornada, né? Mas a gente aprende muito, né? A gente troca muito. Essas trocas são sempre muito ricas. Então, eu tô muito feliz e alegre de estar aqui. E só aproveitando o gancho, né? Porque não vou deixar fora da gravação que nós estávamos conversando antes. A gente já tem uma experiência a Ana Doralina, para quem não sabe, foi minha professora, né? Ai, que orgulho desses meus alunos! Eu sou médica veterinária de formação, que nem, né, nos outros podcasts já falamos sobre isso. E nós chegamos à conclusão, que acho que foi umas primeiras turmas, né? Que começou esse teu outro projeto de ser professora. Né? E tu sabe de uma coisa, Elisa? Hoje, olhando, Gurias, o quanto que a docência me transformou, sabe? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muito para falar, né? Meu pai sempre me dizia isso, que ele achava que eu não tinha que ser veterinária, que eu tinha que ser advogada, porque eu sempre tinha uma justificativa, uma explicação muito boa. Sempre tem um argumento. Sempre tinha um argumento. Tu é muito doutora, ele sempre me disse isso, meu pai. E aí, eu, claro, por trabalhar muito tempo dentro da indústria, então esse meu lado não aflorava tanto de falar, dava palestra já em nome da Angus, da associação, mas não, digamos, não tinha essa habilidade tão desenvolvida. E a docência, ela foi um trampolim na minha vida. O quanto que eu consegui transformar aquele limão na limonada, porque eu fazia um estudo muito aprofundado daquelas aulas que eu ia dar, eu levava os alunos para viajar, então, né, era sempre muito bom. Sim. Era sempre muito bom e isso me trouxe a capacidade de falar, de ter mais facilidade para falar, vamos dizer assim. Então eu consegui canalizar, abrir esse canal, que eu já queria falar, mas facilitar essa didática de posicionamento, de fala, facilidade de comunicar, né? Como comunicar tudo isso. E a troca, né? A troca também, né? Bueno. Mas eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Muito orgulho. Que legal. Ana, conta um pouquinho para nós, assim, como é estar à frente dessa pauta tão importante que até às vezes vira meio clichê, né? Sustentabilidade, né? Mas hoje a gente sabe, assim, o peso que isso tem, né? E como que tu enxerga o mundo hoje nesse conflito de interesses, né? Ouvindo muitas vozes, ter que ter o lado do produtor, o lado do consumidor, o lado da indústria, né? Conta um pouquinho para nós como é isso e também a gente não comentou antes, mas tu capitaneaste aí o programa Carne Angus por mais de 20 anos, né? E acho que isso também deve estar muito linkado com o teu propósito de vida, né? É verdade. Falando de propósito de vida, eu acredito muito nisso, né? Eu sou uma pessoa de uma fé muito forte e eu acredito que Deus sempre me levou me leva onde Ele tem um propósito para mim, onde eu possa ser um pouquinho colaborativa e contribuir para fazer um pouco a diferença na vida das pessoas, aonde quer que eu esteja. Assim eu peço, e ele me leva sempre assim, sempre me leva. E ele é tão perfeccionista nessas coisas que eu assumi a mesa 2 anos depois de eu ter voltado para Livramento, para o meu lugar no mundo, que eu chamo, que é lá fora, na Bela Vista, que é a propriedade da família, que eu voltei e assumi, comecei um negócio novo ali, eu, o Raul, meu pai, que fica dentro de uma APA. Então, olha a perfeição das coisas. Eu assumi como presidente da mesa e eu sou uma produtora rural dentro de uma área de preservação.
tudo se casou. Conexões, né? São as conexões. Então, eu creio muito desse propósito de Deus quando ele fez isso. Então, eu consegui ter anos de experiência, alguns anos ali de experiência dentro da APA. O que são os desafios desse produtor? Eu já era produtora em Bagé, mas não dentro da APA, né? Ou seja, numa região comum, normal, né? Sem ter todas as questões que envolvem uma APA, né? Para produzir, de exigências, tudo isso. E aí, quando eu assumi a mesa, eu consegui ter mais clareza ainda do que é esse grande desafio da sustentabilidade, né? Isso é o que é o dia a dia do produtor, se tu vai pensar para o produtor. Porque a sustentabilidade é o que nos move. A gente depende do clima, a gente tem geada hoje, a gente tem chuva, a gente tem seca, a gente tem que sobreviver, a gente tem que produzir, cada vez melhor, cada vez mais, né? Mas respeitando os nossos limites. E, por outro lado, a minha jornada de Angus, os meus 21 anos de Angus, me trouxeram muito a questão de mercado, né? O quanto que o Brasil assumiu o seu protagonismo, o quanto que nós, com esse protagonismo, chamamos a responsabilidade para nós, né, com relação à produção, a responder às coisas, a ter dados, a ter números, a buscar evoluir, trazer tecnologias, testar as tecnologias, né, ter ali referência sobre essas tecnologias, as diversidades de sistemas, porque a gente está falando num país de um tamanho continental. Se tu desce no Acre, se tu vai na Rondônia, ou tu vai no Pará, em São Paulo, Mato Grosso lá em cima, Mato Grosso lá embaixo, Mato Grosso do Sul, são mundos. Nem cheguei na metade do país ainda. Nem chegasse no sul. Não cheguei nem no sul ainda. E são mundos, cada um dentro do próprio estado ou da mesma região, são mundos. E o quanto que isso nos desafia a termos uma produção, qualificarmos a nossa produção e, principalmente, trazermos o reconhecimento do trabalho dessa cadeia produtiva, que começa no produtor, que não vive sem sustentabilidade, mas que envolve todo um setor, né? A gente tem insumos, a gente tem indústria, a gente tem varejo, a gente tem todos os elos dessa cadeia. A gente tem terceiro setor, que faz parte, a gente tem o setor financeiro, que é necessário, né, dentro de todo o processo. Todo mundo tem que entender o que é o papel desse país, o que significa o agronegócio, em específico a pecuária, e os desafios que nós temos de mostrar o nosso trabalho, porque nós já fazemos muito, e determinarmos para onde nós queremos ir, o futuro. Testarmos, direcionarmos a nossa rota para isso que a gente busca: produção, sustentabilidade, respeito, qualidade. E lá na ponta a gente tem o reconhecimento que a gente merece. Então eu acredito muito que a sustentabilidade, ela passa por todos esses elos. Não tem como dizer que ela é só do produtor, ela não é só do produtor. Né? O produtor não vive se não tem um apoio do governo, políticas públicas. Sim. O produtor não vive se ele não tem apoio do terceiro setor ou mesmo financeiro. E os insumos, porque as tecnologias precisam de insumo. Todo mundo tem que entender. Né? Então, a mesa é esse ambiente. A mesa é um ambiente onde a gente reúne todos esses elos. Hoje nós temos mais de 60 sócios e todo mundo ali representa as categorias. Eu faço parte da categoria dos produtores rurais, mas a gente tem todas essas outras, né? Terceiro setor, insumo, financeiro, indústria, frigorífica, varejos e restaurantes, está todo mundo ali dentro. O que a gente discute? Sustentabilidade. Tudo. Da rastreabilidade ao bem-estar animal, as práticas, as tecnologias e a comunicação. Porque se nós não temos o protagonismo de falarmos pelo nosso negócio, com certeza vai vir outra pessoa e vai falar por nós. E muitas vezes ela fala o que ela não sabe. E aproveitando o gancho assim, de traçabilidade e falando em sustentabilidade, eu acho que a gente, estando aqui no Sul, estando na fronteira com o Uruguai, a gente não pode deixar de citar o Uruguai, né? Como referência, né? E como tu enxerga isso? O que tu vê, né, desse protagonismo do Uruguai? O que tu O Uruguai, ele com certeza ele serve para nós como um grande exemplo, né, do trabalho desenvolvido, não só com relação à própria sustentabilidade, mas a maneira como eles conseguem comunicar o trabalho que eles fazem. Eles têm um grande diferencial de marketing, né? Uruguai e Argentina. Uruguai e Argentina. E claro que a gente vai ter uma grande diferença nisso, porque a gente está falando de um país pequeno, sim, em área pequeno, que tu consegue uniformizar ou pelo menos, né, digamos assim, nivelar essa comunicação. Sabe? Tu consegue engajar as pessoas dentro de um mesmo propósito muito mais facilmente do que um país gigante como é o nosso. Para tu conseguir chegar lá no outro extremo do país com uma comunicação muitas vezes é bem mais difícil, né?
Mas, sem a menor sombra de dúvida, eles são um case de sucesso nesse sentido. Uma, de fazer as suas práticas, respeitar o ambiente, entender o que é o ambiente que eles produzem, né? Isso é muito legal. Os controles e o sistema de rastreabilidade é um exemplo nesse sentido, tanto que as habilitações e os mercados que eles atingem são completamente, muitas vezes diferentes e vêm nesse sentido de reconhecimento de rastreabilidade, habilitação de rastreabilidade, né? Tem um valor agregado. Isso faz a diferença na hora de botar o produto no mercado, de comercializar e de habilitar unidades, né? As garantias. Garantias sanitárias, vamos dizer bem claramente, né? Garantias sanitárias, de controle sanitário. Só que o que acontece? O quanto que nós temos que pegar todos esses exemplos e trazer para dentro de casa e tentar aplicá-los, adequá-los, essa é a palavra, né? E conseguir adequar. Mas sem sombra de dúvida, o Uruguai hoje serve de exemplo e tem vários projetos que usam o Uruguai como case, né? Exatamente por essa união que é o setor, a importância do setor, o reconhecimento dessa importância, né? Isso é muito importante também que se diga. O setor primário no país, ele é a base e todo mundo reconhece isso. A economia necessita do setor, a economia depende do setor e existe um reconhecimento com relação a isso. Então, uma valorização. Uma valorização. Digamos que as coisas acontecem com mais facilidade, eu acredito, porque existe esse reconhecimento. Aqui, muitas vezes, a gente tem que lutar por o setor ter um certo, né, digamos assim, olha, estamos falando em nome do agronegócio. O agronegócio, junto com outros setores, é importante para a economia. Mas, sem a menor sombra de dúvida, tem muitos exemplos ali que servem para que a gente possa trazer e buscar adequar e utilizar como base para a gente evoluir dentro dos sistemas, tanto da questão de sustentabilidade como a questão de controles, que é o caso da rastreabilidade. Não, e é só porque agora a gente, né, falando sobre isso, e eu sou médica veterinária e atendo uma propriedade rural, familiar, empresa familiar, no Uruguai, né? Então, por isso que eu também trouxe o Uruguai. E justamente, deve ter várias diferenças. E justamente lá a gente é uma empresa que trabalha nesse formato, respeitando a sustentabilidade, né? E também a gente foi selecionada uma tropa nossa para ir no Congresso, né, Mundial da Carne. Eles foram lá, registraram, tiraram foto tinha umas fotos, assim, levaram as fotos do ambiente, né, com que aqueles animais foram criados, tiraram uma foto da família, né, legal. E aí lá escaneava o QR Code e eles conseguiam ver, né, todo o histórico daquela propriedade, daqueles proprietários. Olha a diferença que é tu contar a história. Tu tá contando a história da produção dessa carne, desse produto. Não, e que a gente, muitas vezes, a gente não faz isso. Não, e a forma com que é criado, porque para nós é tão comum, porque é o nosso ambiente, né, onde a gente está. Então, para nós, tipo, é assim que se cria aqui, o campo é esse, o nosso bioma é esse, e assim é para todo mundo, digamos assim. A gente não tem, às vezes, tanto produtor em loco na propriedade, a gente não tem essa noção do tão diferente que a gente é. Aí as pessoas assim, pai, esse novilho criado assim, dessa maneira, nesta liberdade, nesta... Existe uma família por trás, existem funcionários, colaboradores que estão treinados, que cuidam, que têm conhecimento, que culturalmente nasceram naquele ambiente, sabe? Quer dizer, tem a cultura daquele ambiente, nasceram ali, tem toda aquela cultura envolvida. Isso tem que ser falado. Para gerar valor. Para gerar valor. E a importância, né? Esse é um grande exemplo do que o Uruguai faz, né? O Uruguai, ele conta essa história. Ele conta a história do Pampa, das raças, do gaúcho, do amor ao campo, das famílias. Então, talvez nós, por não termos tanta experiência, vamos dizer assim, nesse mercado internacional, né? Menos, porque o produto brasileiro muitas vezes não é posicionado ali de igual... valorização na mesma prateleira, vamos dizer assim, né? A grande parte do produto brasileiro, ele é comercializado como um produto commodity, ou seja, ele não tem diferenciação, ele é um produto comum, normal, sem nada de expectativa de ter melhor qualidade ou de se ter algum diferencial posicionado naquilo ali. O Uruguai e a Argentina e outros países também, a própria Austrália, trabalham muito nesse sentido, ou seja, eles comunicam isso para o seu cliente, eles falam a raça, eles falam o sistema produtivo criado a pasto, ou criado em confinamento, eles falam, por exemplo, a questão de adição de hormônios, com hormônio, sem hormônio. Eles têm um selo de bem-estar animal e eles têm uma certificação internacional, entendeu? Então, eles vêm adicionando qualidades, vamos dizer assim, a esse produto. E isso gera um maior reconhecimento e também uma valorização. Se tu chega no mercado, a prateleira que eles estão é uma prateleira de cima. O nosso produto, e eu posso falar
pelo trabalho que a Associação Brasileira fez e faz ainda, né? Segue fazendo, mas eu tive a oportunidade de ir muitas vezes para fora. Tu chega no mercado, o nosso produto está ali, posicionado, dizendo a raça, mas ele não fala nada mais que aquilo. Ele não fala que a carne é brasileira, ele não fala de onde veio, ele não fala o que os animais comeram, entendeu? Ele simplesmente garante que tem Angus, 50% de sangue Angus, isso é o que ele garante ali. Então, muitas vezes eu uso isso de exemplo, até nas palestras, a gente está comunicando mesmo? A gente está falando para o nosso cliente, a gente não pode adicionar hormônios por lei no Brasil, de crescimento, a gente não pode adicionar. A gente fala isso, é que isso é tão comum, isso é tão normal, isso é a lei, né? Ninguém pode adicionar. Por que a gente vai comunicar uma coisa que é uma obrigação? E para nós é normal, é corriqueiro. E todo mundo, a grande maioria desses países do produto de carne premium, eles comunicam isso, sem adição de hormônios. E a gente não comunica, e a gente não pode adicionar por lei. Então, é uma contradição no sentido assim, a gente está deixando de comunicar coisas que poderiam nos trazer muitas oportunidades, trazendo maior reconhecimento. E, ao mesmo tempo, assim, te ouvindo falar, a gente, na minha percepção, né, a gente está deixando uma lacuna, um espaço muito aberto, né, há muito tempo. E eu acho que até isso faz parte de uma estratégia maior, assim, né, até inclusive de mercado de outros países, assim, para desvalorizar o nosso produto a nível mundial. Mas isso, percepção minha, né, que o que acontece? A gente se posiciona na defensiva. Sempre. É como se alguém tivesse colocando... a gente só tá... O produtor hoje só tá comunicando e se defendendo e dizendo que o agro é bom, isso e aquilo, porque ele está recebendo muitas agressões, né, digamos assim. A gente está sendo... É muito mais reação do que simplesmente uma comunicação que nasce natural, que nasce... Porque o Uruguai não é alvo como é o Brasil. Né? E o Uruguai faz tanto quanto a mesma coisa que nós aqui no Pampa, né? No Rio Grande do Sul. O que acontece? Aí a gente deixa de levar uma coisa bonita, de levar essa cultura, essa história, esse conhecimento que tem o homem do campo. Entendeu? Essa rusticidade, essa coisa linda. E tu queres que eu te diga uma coisa? As pessoas, elas se encantam olhando essa informação. Sabe? Então, quando tu vai para fora e tu vê a comunicação como está sendo feita, os vídeos que estão rodando, o produto lá na gôndola, o consumidor lendo o QR Code para entender de onde veio, uma série de ações assim que tu faz, que tu cria. Então, quando tu fala em carne argentina e uruguaia, carne argentina e uruguaia, isso vem da comunicação que eles sempre fizeram. Isso vem do reconhecimento que eles geraram, entendeu? E o consumidor, ele consome isso também como um produto. A informação, ela é um produto valioso tanto quanto o próprio produto que está sendo comercializado. A gente não compra o quê, né? A gente compra o porquê, né? Exatamente. E aí, se a gente começar... Eu acho que já tem uma linha muito... E se for falar de agro, muito mais, porque o entendimento do que eu estou comprando, o que eu estou adquirindo, o quanto que isso teve impacto aonde ele foi produzido, qual foi o impacto que isso causou lá na produção. E essa geração só quer isso, né? O que eu estou estimulando a comprar esse produto? Entendeu? É aquela velha história. Eu assisti uma palestra uma vez de um chileno falando que um dos cases principais de sucesso de comercialização para eles era uma rede de varejo no Chile, tá? Grande, muitas lojas, como uns 200 lojas. Os ovos das galinhas veganas, que acabaram em 2, 3 dias, não tinha mais. E não tinha, e eles... Como assim, ovos das galinhas veganas? Que galinha vegana? O que é isso? Sim, mas é que as pessoas consomem tanta informação, ovo, galinha vegana, que compraram todos os ovos e eles não tinham ovo suficiente depois para repor. Claro, foi um estouro. Entendeu? Então, foi um case de sucesso e de comprovação que a informação faz a diferença, porque nesse caso é desinformação, né? Uma galinha vegana. Sim, óbvio. Mas, de alguma forma... Mas como comunicar? Como ficou tu botou e o consumidor se ligou e foi lá e comprou. Nesse sentido, Ana, assim, como é que tu enxerga hoje, né? Uma vez eu assisti uma palestra da Fernanda... É Fernanda Mesquita, né? Né? Não é Fernanda. Qual Fernanda? É do Território da Carne. Andréia Mesquita. E ela comentou sobre uma virada de chave, assim, né, da percepção de valor, inclusive do próprio frigorífico, né, que tá da própria cadeia da carne, assim, vamos dizer, não do produtor, né, mas falando muito sobre essa geração, o perfil do consumidor hoje, famílias menores, preferem fast food, né, praticidade, aquela coisa toda, né, e ela comentou assim, bom, por que não vender snacks
de carne ou algo que tenha proteína, né, da carne ou proteína animal, enfim, e porque isso é uma tendência de consumo, né? A gente vai botar uma maminha aqui, uma picanha aqui no meio dessa mesa, as pessoas não vão dizer, bah, que legal, vamos consumir isso. Se não tem a história, se não tem o fogo, se não tem todo aquele ritual, né, aquele ritual, assim, as pessoas não vão se sentir atraídas. Mas vai lá, bota isso com cara de produto, né? Por que isso não vira uma tendência, né? E aí eu queria te contextualizar isso para te perguntar assim, como é que tu enxerga hoje o mercado consumidor e a visão do produtor quanto a isso, assim, tu acha que está muito desconectado ainda? Olha, existe sim uma distância entre a visão do produtor, eu não digo a visão, eu digo talvez o desconhecimento, sabe? Eu acho que ainda falta uma conexão grande entre alguém que vá lá na ponta, colete essas informações, busque isso, esteja atualizado sobre quem é esse consumidor. Os diferentes consumidores que existem, né? Porque a gente sabe que existem diferentes perfis de consumidor. Se a gente está falando do produto premium é um, o produto do dia a dia é outro. Aí eles se conectam em alguns momentos, porque final de semana talvez ele vire premium e durante a semana ele é o do dia, sabe? Aquela coisa. Sim. Mas entender o que para cada um deles está fazendo sentido. Eu tenho trabalhado muito agora nessa minha nova jornada de consultorias. Eu tenho trabalhado muito, inclusive a semana passada, retrasada. Passei toda semana em Porto Alegre, só visitando varejo e conversando. Eu adoro chegar em gôndola e ficar parada, disfarçada, que nem uma samambaia ali. Por que tu tá olhando isso? Por que tu tá olhando aqui, sabe? Eu adoro. E conversar com o chefe de açougue. Mas, voltando ao assunto, eu acho que falta muito alguém que traga essa informação lá da gôndola, lá da ponta, não só da gôndola, do prato, né? Porque se a gente vai falar em restaurante, pro produtor. Porque ele precisa saber quem é o cliente dele. O cliente dele não é o frigorífico. Não, o frigorífico está no meio do caminho para fazer a transformação, somente isso. Sim. O frigorífico ele cumpre o seu papel de transformador, mas quem manda em tudo isso está lá na ponta, seja comprando na gôndola ou no prato, é ele que está direcionando, é ele que está dando a tendência. Então é exatamente o que tu falou, famílias menores, né? A questão da praticidade é algo muito pontual, muito forte, tanto que hoje a gente tem embalagens que vêm com produto para fazer na air fryer. Sim. Por que está acontecendo isso? Né? Pela praticidade, as pessoas compram aqui congelado, né? Individual, congelado individual para fazer na air fryer. As pessoas se atiram, porque tem consumido muito esse perfil, né? Então, é a mesma coisa com outros tipos de produtos, eu posso trazer outros exemplos, só que isso tem que voltar para a base, entendeu? Isso tem que voltar para o produtor, para ele entender o que o trabalho dele tem, o que ali no seu dia a dia, ou nas suas escolhas, é sobre o acasalamento, é sobre o sistema produtivo, é sobre padrão, é sobre peso, sobre idade, sobre gordura, tantas características, né, que vão influenciar lá na ponta esse produto. Que esse produto vai rodar mais ou vai rodar menos. A indústria vai conseguir colocar... A indústria tem um grande desafio, né, que é o transformar, desmanchar um produto inteiro, que é um bovino, em pequenos pedaços e botar o pedaço no lugar certo, no cliente certo. Esse é o grande desafio da indústria. A indústria busca cada vez mais entender quem é o cliente para poder ser mais assertivo nessa colocação dos diferentes produtos. Mas o produtor, ele tem que buscar mais entender quem é o seu cliente, porque não é o frigorífico. O seu cliente é o consumidor. Entender o que ele busca, o que para ele faz sentido e o que ele está disposto a pagar mais. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Mês passado eu fiz o mesmo trabalho em São Paulo, rodando o varejo. Fui numa rede de varejo forte, que é uma rede de varejo para um público A ou AAA, que eles chamam, 3 As. Morumbi, uma loja bonita, estruturada, loja padrão, assim, sabe? Bem bonita mesmo. Cheguei, olhei gôndola, olhei produto no ATM, produto assim, bifado e produto a vácuo, todo tipo de produto que a gente trabalha. Chamei o chefe do açougue, me apresentei assim, tá? Conversamos, trocamos várias ideias. Tá, mas aí me diga assim, ó, qual é o produto que mais roda aqui, mais consome, mais rápido chega e mais rápido sai, né? O entra e sai que a gente fala lá. E ele perguntou, sem dúvida é a carne moída de filé mignon. Carne moída de filé mignon. Não é a de patinho, porque patinho é tão magro ou mais que o próprio filé mignon. Não. É a de filé mignon, dona. O senhor tem certeza? Quanto que é a embalagem? A embalagem é de 400 ou às vezes a gente usa a embalagem de 500, ATM. Carne moída, guisado, naquela embalagem fechada com atmosfera modificada. O quilo tá quanto? Deve estar uns 90. Daí eu pergunto para vocês acham que o consumidor em São Paulo, no Morumbi,
que paga R$90 o quilo do guisadinho de filé mignon, porque fala a palavra filé mignon. Aí eu perguntei para ele, e o segundo produto que mais vende? Postas de filé mignon. Nós estamos sabendo falar com ele? A gente está sendo assertivo nessa comunicação? A gente está falando para ele que só o filé mignon é a garantia de tudo na vida? É isso que a gente está falando, porque ele está comprando guisadinho. Entendeu? Então, a gente não está comunicando, a gente não está falando, a gente não está educando. Tem muitos outros cortes que podem entregar uma experiência até mais positiva que o próprio filé mignon no guisadinho. Na postas eu até, beleza, postas é postas, né? Mas na carne moída, a 100, outras, sabe? Então, a gente não está comunicando. E ele está pagando R$90 o quilo. E a gente está trancando cortes dentro do frigorífico porque a gente não consegue ter saída. Não consegue comunicar. Que poderiam substituir esse filé mignon. Só que a gente não está falando com ele, nem educando. E nem trazendo essa história também. Quando a gente quer falar do produto premium, hoje em dia o que a gente sabe é que a gente tem que contar essa história. Né? Ele está disposto a ouvir. A gente tem que pegar ele e contar essa história. Claro que a gente tem todo um cenário econômico que influencia o consumo. Óbvio. O bolso é o que manda. Posso, não posso. Mas também a gente sabe que a qualidade, depois que o consumidor prova, ele não volta para trás. Ele pode até guardar para eventos especiais, mas ele não volta atrás. A qualidade e a sensação de segurança, né? Porque hoje o que eu vejo também é um movimento, inclusive, claro, meu marido é médico, né? Então, nesse mundo da medicina integrativa, da medicina de estilo de vida, mais slow food e tudo isso, né? Buscando alimentos com um bom, assim, uma boa condução de manejo, com um pensamento mais sustentável, cuidadoso, né? Com essa parte, que as mães, né? Me colocando também como mãe, né? Que as mães vão escolher para dar para os seus filhos? Um suco que está dentro de uma caixinha que tem 10 ingredientes, ou um suco que foi produzido sem agroquímicos e com cuidado, né, do produtor. Então isso também eu acho que está influenciando nessa segurança do consumidor, e aí eu acho que vem muito essa força do grass-feed, né? Isso tudo foi muito empurrado pela pandemia. A pandemia, nós entramos antes da pandemia, a gente falava sobre isso. A própria Andréia era uma das que mais falava. A Déia sempre falou sobre isso. Sim. A pandemia, ela pegou e nos empurrou assim. Nós andamos 1000 quilômetros naquele ano. Porque todo mundo teve que aprender a se virar, todo mundo teve que comprar mais produtos para fazer, para, entendeu? Aprender a manipular, ter o poder de escolha do produto, do que simplesmente sentar e pedir. Restaurantes fechados, não tem como sentar e pedir, a não ser quem tinha lá as suas entregas já, né? Mas a grande maioria ainda assim teve que começar a fazer em casa. Então, o quanto que isso nos impulsionou a todos, desde o suco até a carne. Claro. Entendeu? Da gente ser mais assertivo, mais comunicativo e entender o que era a demanda. São 2 bifes de 250 gramas, são 2 bifes de 250 gramas numa bandeja. É isso que ele quer, ele não quer 3, ele quer 2. Ele está sozinho em casa, ele quer comer 2. Beleza, é isso que a gente tem que fazer. Então, o quanto que isso é muito ágil, né? Isso é muito rápido. Essas mudanças, elas acontecem, elas são rápidas. Entendo que a pandemia nos impulsionou, mas a tendência sempre foi essa, da gente valorizar as coisas, a produção, as informações, a educação, nessa construção de saúde e qualidade. Então, diretamente correlacionados. Sim, com certeza. Que também eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que por mais que a gente esteja com informação mais rápida na palma da mão, né? Com celulares e com tudo, mesmo que a gente esteja em uma era da inteligência artificial, não que já não vinha, mas agora eu acho que a coisa está pegando mais força e formato. O que realmente o humano quer é a história por trás, é saber, é conectar, e a conexão só acontece quando tu comunica, né, mais aquele produto. E justamente na época da pandemia, o pessoal acho que lia e queria saber, né, tá, isso aqui é isso aqui, que interessante, vou fazer isso aqui dessa forma. Também que potencializou todo esse movimento. Tem várias coisas que tu vê hoje que fazem a conexão com tudo isso. Se a gente for numa TV aberta, a quantidade de programas de culinária. Na aberta, não estou falando na fechada, TV aberta, ou seja, tem gente na TV aberta que busca programas para aprender a cozinhar e ter receitas e variar e entender como fazer e fazer um jantar e conseguir fazer como chefe, entendeu? Se tu vai pensar, o setor imobiliário se adequou a tudo isso. Porque hoje em dia tu não compra um apartamento se não tem uma área gourmet, uma churrasqueira, um salão com um fogão lá de forno a lenha, não sei mais o que.
Hoje tem até setorizados. Claro. Área de pizza, área de churrasco, área de... Até isso. Em Bagé não chegou ainda, mas até isso existe, nos grandes centros. Se tu for pensar pelo outro lado, a própria informação. Olha, se a gente for numa gôndola de supermercado, iogurte, aqueles produtos de proteína, Europrotein, sim. Todos falam sobre quanto de proteína tem. Margarina fala sobre gordura. E a gente? A importância da gente vender o nosso produto. A gente fala quanto tem de proteína? Claro. Não fala. Quem que tu entende que figura, digamos assim, que tu enxerga que seria essa ponte? Porque o produtor, ele está bem ocupado no operacional, em fazer a gestão do negócio, né? Tem em comercializar os animais e fazer todo esse ponto aí. Para chegar lá no consumidor, aí tem a indústria, né? Eu acho que falta um agente aí, uma representação. O que tu enxerga disso, assim? Quem seria essa pessoa? Eu acho que assim, ó... Esse perfil. Esse perfil. Eu faço muito esse perfil, mas claro, hoje, né, depois de 21 anos de Angus, hoje eu tenho a minha empresa de consultoria. E um dos trabalhos que eu me propus a fazer, porque realmente é algo que eu gosto muito, é fazer essa interação. É ir lá na ponta, coletar e voltar ao longo da cadeia e ir disseminando essa informação. Eu faço isso para a indústria hoje, sim, porque eu presto serviço para uma indústria, para justamente estruturar projetos de qualidade, onde a gente tenha informação e conexão com o consumidor. Esse é o meu papel. Estruturar cada vez mais projetos, colocar o produto certo na mesa do consumidor certo. Também não adianta tu querer colocar um produto ruim na mesa de quem quer o maravilhoso e o contrário. Mas a comunicação é essencial dentro disso. Mas eu acredito que sim, essa informação, ela vem de vários atores dentro dessa cadeia, Valentina. Eu acredito que as próprias representatividades hoje, né? A gente tem a CNA, a gente tem Farsul, a gente tem as associações de raça que fazem os seus projetos de certificação de carne. Eles têm também esse papel, eles conseguem ter um pouco mais essa interlocução, né? Apesar de lá no começo do programa, eu posso falar pela minha experiência, a gente não tinha a nossa interlocução era com a indústria. Era a produtora e a indústria, nós ficávamos no meio do caminho entre a produtora e a indústria, sempre ali. E a gente acabou, dentro desses 21 anos, foi desenvolvendo habilidades de ir para a ponta, passa para frente da indústria e vai lá falar com o consumidor. E vende o produto, porque a gente sempre teve que explicar o que significa a certificação, né? Porque ainda existe umas dúvidas, vamos dizer assim, né? Ainda não é totalmente claro. Entendeu? Acham que é um selo do Inmetro, não sabem que Angus é uma raça de bovino, sabe? Então, isso ainda existe. Apesar de 22 anos praticamente do programa Carne Angus, ainda existe muito isso. E os outros programas também vivem a mesma realidade, ou até mesmo pior, já que o Angus já é algo nacionalmente bem estruturado e fora do país tem vários programas. Mas eu não tenho dúvida que cada um tem que trazer um pouco a sua colaboração. Acho que vários atores podem colaborar nesse sentido, a própria indústria, né? Então, esse caso aí que eu estou prestando serviço é justamente isso daí, é o interesse da indústria em entender melhor o seu cliente e buscar atendê-lo com mais eficiência, ser mais efetivo no atendimento. E o produtor romper essa barreira. O serviço dele não termina no mata-burro quando sai o caminhão. Não termina. Eu sempre falei isso, né? Mas é uma coisa até meio assim, ainda está falando sobre isso? O que eu vou fazer? É a sensação que eu tenho. Às vezes ele não quer entender, ou ele não busca entender. Sim. Busque entender. Conhecimento nunca é demais. Entenda quem é o seu cliente. Sim. Porque com momentos como agora, está fazendo total diferença, né? A gente entender o que está acontecendo, a gente tem um cenário econômico difícil, a gente tem uma série de coisas, mas tem coisas que a gente tem, se a informação talvez fosse utilizada de uma forma mais correta, talvez a gente não tivesse num momento tão desafiador. Eu acredito. Então, a informação, buscar entender aonde está, aonde pode chegar, quem é o seu cliente, o que eu tenho que mudar para atender melhor e o que eu tenho que mudar para ter maior remuneração, reconhecimento do meu produto. Isso faz muita diferença para todos. Bom, Ana, e vamos falar um pouco agora mais pessoal, assim. Como é que tu faz para conciliar tantos papéis? Essa é a pergunta que a gente conversou nos bastidores também. Tem bastante água aqui no mar. Como conciliar, né? Liderança, carreira, maternidade, saúde, tudo isso assim. Olha, eu costumo dizer que isso não tem uma receita, né? Não tem uma receita. A gente vai no instinto, afinal de contas, somos mães, né? Quem é mãe, mas a gente vai no instinto feminino, mais do que mãe, instinto feminino, né?
Porque não existe um ser feliz ou estimulado se ele realmente não tiver todos os seus diferentes eus, né? Se manifestando, sendo trabalhado, evoluindo, sendo desafiado e evoluindo a todo momento. Eu sou uma boa mãe, eu me considero uma boa mãe, né? A gente sempre se critica como mãe, né? Mas eu me considero uma boa mãe, e os meus filhos, eu faço questão que os meus filhos entendam que para eu ser uma boa mãe, eu também tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que estar feliz, porque a minha profissão é muito importante para mim, é uma profissão que me traz muito prazer, eu gosto do que eu faço. E esse é meu novo desafio, mais ainda, sabe? Mais me aflorou isso. Eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, eu tenho que ter o poder de decisão, de dizer sim, de dizer não. Isso é algo que eu tenho que trabalhar muito, dizer não. Mas para eu voltar feliz e eu estar com eles ali, naqueles momentos, né, do dia a dia, da vida, eu também tenho que estar feliz na minha vida como mulher, minha saúde, minha mente, eu procuro cuidar muito da minha mente e também da minha profissão. A questão é como colocar tudo isso dentro de uma agenda de segunda a domingo e fazer todo mundo estar sendo contemplado, né? Essa é a grande jogada, esse é o grande desafio. Tem momentos que tu tem que dizer, não, eu preciso ficar, eles precisam de mim, eu não vou sair daqui e é isso aí, é meus filhos, é a minha prioridade, sempre vão ser, e eu não vou sair enquanto eu não estiver tranquila, com a cabeça tranquila. Tem momentos que tu tem que ir, mesmo não querendo ir. E tu sai chorando, eu já saio, e ainda até hoje eu saio muitas vezes chorando, mas também quando eu dobro o trevo para Porto Alegre, para onde quer que eu vá, eu agradeço a Deus e eu seco as minhas lágrimas e uma viagem, e quando eu chego lá eu já tô mais tranquila. Mas eu saio chorando, muitas vezes saio. Mas é assim, e eu não vou dizer que não. Como é que eu vou dizer que não? É a verdade, é o meu coração, eu sou mãe, entendeu? São os dois seres que eu tenho responsabilidade, botei no mundo e tenho uma grande responsabilidade. Se eu pudesse ficar só na volta deles, mas eu tenho que sair viajar e também é bom. Porque quando eu volto, meu tempo é todo deles. É mais inteiro, né? É que a gente tenha... Isso é uma coisa que eu te ouvindo falar, eu acho que resgata, não tem como não, porque eu sou mãe agora de 2. E tipo, são pequenas ainda, tem 4 e 2. E, assim, a minha vida também nesses últimos meses deu uma virada, tipo, eu tô tendo uma agenda em Porto Alegre que eu nem imaginaria que um dia teria. Porque eu tinha programado a minha vida tudo ao clube da estrada. Eu tinha programado a minha vida eu sempre tinha uma programação muito certa do que eu iria fazer, até onde eu iria chegar e o que eu queria, né? E a maternidade estava nos meus planos e eu queria ser aquela mãe sou dentro da... E eu confundia, tipo, ser presente com, tipo, estar sempre disponível. É diferente. É completamente diferente. É completamente diferente. É verdade. E aí, às vezes, essa conciliação e essa culpa, né, de tu entender as diferenças, de tu encaixar aquilo na tua rotina de uma forma, e tu entender que, tipo, tá, eu quero ser mãe, mas isso aqui que tá, esse movimento que tá acontecendo hoje, tá brilhando o olho, tá me sentindo mais viva, e, consequentemente, eu posso não estar com 8 horas para elas, mas as 2 horas, ou a 1, ou a meia que dá no dia, tem dias que vai dar uma tarde, tem dias que vai dar 1 hora, meia hora, eu estou muito mais feliz, entregue, verdadeira. E elas veem esse brilho, elas veem esse movimento, e isso é exemplo também. Essa troca de chave que eu acho que eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu sempre fui muito... A Valentina sempre fala isso, regrada. Eu sabia onde eu queria ir, eu sabia como fazer, então agora na maternidade vai ser dessa forma. E quando surge essa oportunidade totalmente fora do meu script, eu digo, meu Deus, o que eu faço? Relutei. Mas tu consegue. Relutei, eu digo, não vou, porque meu foco não era esse. Não, mas espera aí, tá sendo tão prazeroso, tá dando uma... Então, aí foi que eu entendi, não, realmente, eu tenho que seguir esse caminho e tá tudo bem. E aí, voltando a falar... Em propósito, sabe? É isso aí. E eu sempre... Tá tudo bem, consolador, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E vão acontecer perrengues no meio do caminho, vão acontecer e tu vai resolver e tu vai ver que tá
Pode ter doído um pouco aqui, pode ter, mas eu saí ilesa e todo mundo sobreviveu e as coisas são assim. E tu vai amadurecendo, sabe? E na próxima vez, talvez aquela dificuldade já não seja daquele tamanho que foi na primeira. Então a gente vai se domando. E as próprias crianças, eu entendo assim, eu digo pelos meus filhos, né? Eles mesmo, eles entendem as coisas quando eles vão me passar as coisas. Mãe, isso aconteceu, mas assim, ó, foi de boas, entendeu? Consegui fazer, consegui. Então eles vão aprendendo também a contornar as situações, assim como tem momentos que eles vão me ligar e dizer, mãe, né? E acontece, assim, o que eu faço? Tô apavorada. É assim e a gente vai sobrevivendo e amadurecendo junto. Mas a qualidade da entrega, ela é muito mais importante do que o volume, no sentido, horas de estar com o que tu realmente tá. Uma coisa é tu ficar o dia inteiro sentado no sofá, olhando a TV ou mexendo no celular e a criança do teu lado. A tua entrega está sendo plena? Não, a tua entrega não está sendo plena. Uma coisa é tu chegar, e eu, por exemplo, quando eu chego de viagem, esquece meu celular, eu cheguei de viagem, só boto cheguei, pode nem me chama porque eu tô com meus filhos, não sei que esteja algo muito grave. Eu me entreguei, eu vou sentar, ontem eu estava desenhando, ontem de noite, sabe? Tu vai fazer coisa, tu vai brincar, tu vai conversar, tu vai deitar, tu vai ver filme, São entregas mais profundas, porque eu não tive todo o tempo da semana ali. Eu preciso daquilo ali para me recompor. Aquilo ali é a minha fonte de energia também. Sim. Como eu ir para fora também é a minha fonte de reconexão. Mas estar com meus filhos, me regenera, sabe? Me sinto assim, ó. Respirei de novo. Sim, e ignorar as cobranças, né? Porque hoje a gente é tão cobrada, a mulher, né? E aí entrando já nessa... Isso é verdade. Eu sinto ainda até hoje, tipo assim, tá, mas quem é que cuida pra ti? Eu quando me falam isso, é uma facada nas minhas costas. No coração. Ninguém cuida pra mim. Eu cuido dos meus filhos e eu tenho junto comigo uma equipe de apoio que, em primeiro lugar, é meu marido. Sim. Porque o Raul é uma pessoa maravilhosa, que diz, vai que eu fico. Pronto, vai que eu fico. Eu sei que tá com ele, tem coisas que é mãe, lá entro eu e faço meu papel de mãe. Eu tenho uma pessoa que me ajuda de muitos anos, Dona Evinha, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa da família já. Entendeu? E assim a gente sobreviveu e sobrevive. E com isso se passaram 15 anos. A Florência fez 15 anos agora. E foi para Londres. E eu achando... Estou super preparada. Pô, eu não vou estar preparada para chegar no aeroporto e botar a Florência num avião e ir para Londres. Da onde? Não estava preparada. Saí dali com meu coração, o Raul chorava como criança, saí dali com meu coração apertado, meu Deus, e agora? Falei sozinha em Londres, não tá sozinha, tá, mas igual, mas meu Deus, como é que eu fiz isso? Mas tu é uma louca, de uma amiga me mandou, como é que tu faz isso? Tu é uma louca de botar a Florência no avião e mandar pra Londres. A gente acha que tem momentos que tu acha também, tem o outro lado da moeda. Que tu acha que tu tá pronto. Mas isso faz parte da vida, a vida é isso. São esses desafios, esses momentos. E ela vai voltar e eu vou dizer, graças a Deus, sobrevivi. Ela vai voltar madura, mais do que ela já é. Entendeu? Então, a gente também tem que ter essa capacidade de meio e sabe? Ela tem que ter um momento. As crianças também têm que ter a sua... vida. Isso. Sim. Aí. Vai construir. Claro que tu não vai mandar a criança sozinha, entendeu? Sim. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo dentro de cada etapa da vida, as individualidades que tu tem que construir para eles também entenderem que mãe tem que trabalhar, pai tem que trabalhar, e eles têm aula, e a sua rotina, e tá tudo bem, e de noite a gente vai se encontrar presencialmente ou pelo celular. Essa semana eu passei por 2 episódios, assim, dessa coisa da culpa, né? Vou, não vou, fico, não fico, né? Que foi a ida para Palermo. E aí, e depois a gente tinha uma formatura e a Mariana foi dormir na minha prima. E assim, bom, quando eu deixei ela, assim, eu disse, tá, tchau, minha filha, um beijo. E ela me deu um abraço, ela tem 1 ano e meio, né? E foi bem faceira. Me deu um abraço e ficou, né? E assim, fui buscar ela no outro dia. Bom, eu saí chorando de lá, né? Digo, meu Deus, né? E o Rodolfo, tu não te evoluiu ainda, não sei o quê. Eu digo, mas tu também não queria deixar ela, né? Aí ficou naquela coisa assim. Mas, tipo, tá, e aí passou a noite, ela dormiu super bem no outro dia, entendeu? E aí foi uma experiência, eu morri. Sobrevivi, né? Sobrevivi, digo, ai, meu Deus, né? Mas que a maternidade é sempre o maior desafio da nossa vida. Vamos combinar? Se tu for falar, qual é o maior desafio da vida de uma mulher? Eu, na minha humilde experiência, para mim sempre foi a maternidade. Por eu não conhecer, ou por eu achar que eu conhecia e eu não conhecia. E o quanto que me transformou.
Todas nós. Isso a gente estava falando ontem, Transformação. Né? Transformação. Só que a gente tem que saber usar também, né? Às vezes a gente também acaba entrando num looping da correria e daí isso eu tenho que sair, eu tenho que organizar e vamos lá e não sei o que, e colégio, bababá, e tu não desfruta dos detalhes das coisas. Isso também, o viajar, ele faz tu repensar muitas coisas. E aquelas pequenas coisas, às vezes, longe, com saudade, elas se tornam uma coisa tão importante que tu volta e tu tenta, sabe, praticar aquilo com mais frequência. Sim. Tem um senso crítico do valor das coisas bem mais aguçado. Eu acredito que essa minha vida, louca vida, ela me trouxe isso. Então, para mim, me deitar no chão, que seja, e botar meus 2 filhos, um de cada lado, meus cachorros na volta, e eu em paz em casa, isso tem um valor absurdo. Eu consegui ir para fora, levar os 2, e cada um no seu cavalo. Não precisa nem falar. Silêncio, só silêncio, uma camperiada. Não tem. Isso não existe no mundo, não tem no mundo. Não tem no mundo algo. É uma experiência única. Não tem. Então a gente tem que aproveitar. Ana, e o que te, assim, já que entramos nesses assuntos, né, maternidade, né, essas coisas todas de conciliação, o que mais te fortaleceu, assim, em algum episódio, alguma pessoa, assim, toda essa caminhada que tu tem, né, como mulher profissional, mãe, mulher também, né, no caso esposa, o que tu... Eu acho que eu volto àquele meu começo que eu estava falando para vocês de propósito. A minha vida ela é cheia de propósitos, cheia de propósitos. E eu sou muito grata a Deus por isso. E quando eu olho para trás, refletindo assim sobre o significado das coisas, por que a vida seguiu por o caminho, eu consigo olhar e entender muitas coisas, sabe? Por que quando eu me formei eu não consegui voltar para cá, que era o meu motivo de eu ter ido fazer a faculdade de veterinária, era voltar para cá e cuidar da fazenda e voltar para a estância e começar a trabalhar na estância, e não aconteceu, não deu, não tinha como, e dali o propósito, o caminho que Deus conseguiu me levar, as coisas foram acontecendo de uma maneira absurda. Eu fui morar na Nova Zelândia, eu voltei, já fui trabalhar na Angus, eu estruturei todo o projeto, eu cresci, a associação sempre me deu muita oportunidade de crescimento e eu sou muito grata, eles sabem disso. Quando eu saí, eu fiz questão de ressaltar o quanto que eu sou grata à oportunidade que eu tive. Eu aproveitei as oportunidades. Eu quase que não deixei nenhuma passar. Eu soube aproveitar todas as oportunidades que me foram dadas. E se eu não tinha condições, aí eu criei a condição. Então, eu acredito que Deus sabe muito bem da minha capacidade, né, de dedicação, que eu sou uma pessoa muito focada. Eu sou uma mulher muito focada nas minhas entregas. Eu sou muito, assim, exigente comigo mesma, no sentido, entendeu? E quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu movimento um mundo, mas eu faço alguma coisa. Eu me proponho a fazer, eu sinto que aquilo é para mim, realmente eu me entrego. Então, eu acredito muito nesse propósito, Valentina. Eu acho que as transformações vieram dos nãos que eu tive. Né? Os nãos fizeram eu virar, olhar para frente e entender aonde estava o meu sim. E eu correr atrás deles. E várias pessoas foram muito importantes dentro dessa jornada, né? Sem sombra de dúvida, o Raul, meus pais, sempre. Meus pais são, assim, inacreditáveis, assim, de força. 2 pessoas de uma força absurda. Meu pai e minha mãe são muito fortes. Então, sempre me estimularam muito. Meu avô é uma pessoa muito presente na minha vida, sempre foi e segue sendo. Meu marido, Raul, sempre me apoiou, né? E os grandes mestres que eu tive, né, dentro da indústria frigorífica que me ensinaram, as pessoas que eu caí no frigorífico, eu não sabia nada. E eu sempre falava isso na minha aula, né, Elisa? Eu digo para vocês, eu vim parar dentro do frigorífico, foi por obra de Deus que me atirou lá e eu fui cair, porque não era o meu objetivo. Meu objetivo era voltar e ser uma veterinária de campo, produção, seleção, melhoramento genético, era isso que eu gostava. E me levou para a indústria e eu me apaixonei. Então, eu devo muito a esses mestres, a essas pessoas dentro da indústria que me fizeram. E as oportunidades que eu tive, tanto dentro da associação, quanto as oportunidades fora, de pessoas que foram me puxando e vendo em mim ali potencial de crescimento e de representatividade. Hoje, eu estou num nível que eu busco estar nos lugares que eu consiga ali estruturar projetos e fazer a diferença. Então, aí vem a questão de representatividade. Por isso, a docência foi tão importante, para a gente poder sentar, conversar, falar, né, abrir assuntos e, né, tratar eles. Então, sempre foi muito, muito desafiador. Mas eu acho que eu soube aproveitar muito os nãos, transformando eles em sims. Por isso que eu consigo... isso aí, tratar desse propósito como algo muito real, muito palpável. Muito palpável.
Muito linda, inspiradora, na verdade, esse teu relato, assim, a gente fica aqui, né, às vezes, no momento... Deixa eu falar. Deixa que ela fale, não precisamos falar mais nada, assim. Mas então, já vindo, né, profundo, como foi esse teu relato último sobre propósito, o que te inspira? O que te move? É isso? É fazer a diferença? É contribuir de alguma forma com quem tu esteja naquele movimento ali contigo? Eu sou uma mulher que eu consigo fazer muitas conexões, né? As conexões com as pessoas. Isso é legal. Não só com as pessoas, né? Onde eu estou ali nos projetos, e, enfim, o ambiente, né? Como um todo, não é só pessoas, né? O ambiente como um todo. Então, eu acho que o que me inspira muito, na verdade, é eu sentir que eu tenho um ambiente muito positivo, né? Os ambientes onde a gente está. E isso, muitas vezes, depende de nós. O quanto que a gente chegar, a maneira como tu chega, a maneira como tu te posiciona, a maneira como tu fala, a maneira como tu abraça a pessoa, como tu te coloca à disposição, como tu, sabe, tu interage. Eu acho que isso é uma coisa que conecta muito, né? Tu ser transparente, tu ser a tua essência. Isso e aí tu não ter medo disso e isso aí tu faz a conexão e isso gera um movimento que às vezes até tu não consegue explicar, assim. Quanto forte é. É isso aí. Eu acho que isso faz uma grande diferença, sem a menor sombra de dúvida. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de entender muito bem aonde que eu tô e o propósito daquilo ali, sabe? Então, muitas vezes eu falo menos, buscando entender, me conectar e me situar. Mas depois que eu tô situada ali, daí eu realmente gosto de né, ir para frente. Ser o ponto de puxar as pessoas. Que eu seja o impulsionamento, que eu seja a mão estendida, que eu seja, sabe? Assim, muitas vezes como eu preciso também, né? De alguém que me puxe, sem sombra de dúvida. Todos nós precisamos. Mas eu acredito muito que a gente possa fazer... Cabe muito a nós essa responsabilidade, sabe? Às vezes as pessoas... Eu vejo as pessoas reclamando, às vezes, muito com relação às oportunidades, as coisas vão acontecer, as coisas não sei o quê. Mas realmente tu tá aberto para que as coisas aconteçam? Sim. Realmente tu te propõe de corpo e alma. Tem que mudar, dói, né? E outras coisas, às vezes não é nem tu ter conhecimento. Sim. Tu quer que eu te diga bem a real? Às vezes tu não tem nem conhecimento sobre sobre o assunto, para tu ir falar. Não, mas quanto tu consegue aprender quando tu chega e tu tá aberto. E a partir dali tu começar uma jornada construtiva com as pessoas. Sabe? Então, não é que tu vai chegar tendo um autoconhecimento. Se eu vou falar sobre carne, bom, eu tenho uma bela experiência sobre carne. A sustentabilidade, eu venho construindo a minha experiência. Mas eu não sabia. Sabia pouco, sabia o básico. Mas eu acho que eu entrei ali com um coração tão aberto para aprender, para interagir, para conseguir ajudar, para ser a ponte. Que as coisas chegam a mim. As coisas vêm a mim e eu estou aberta para aprender e para passar a minha experiência, mas as coisas começam a se movimentar e acontecer. O quanto que a gente também tem que estar aberto para que as coisas cheguem, porque se tu tá só reclamando, nada esquece, chega. As coisas não vão chegar. Não, e o que chega para ti não é bom, né? Não é bom. E outra coisa, isso vai virar aquela bola de neve, né? Dali tu não vai sair, dali as coisas não vão chegar e dali acabou. Então, a gente também tem que ter essa capacidade, esse senso crítico. Esse senso crítico de poder entender, opa, para um pouquinho. Agora eu estou entrando numa coisa que não é muito legal, então eu tenho que parar, respirar, recalcular a rota e seguir em frente, né? Óbvio que vai ter momentos difíceis. Ninguém vai dizer que a vida é um mar de rosas. Não é. Tem muitos momentos difíceis. Nossa Senhora, cada um de nós sabe onde está, onde está apertando aquele dia. E tu não tem dia perfeito. Tem dia perfeito? Não tem. Não tem. Não tem agenda perfeita. É matar o leão do dia e vamos para frente. Mas eu acho que está muito mais em a gente conseguir entender isso do que esperar que as coisas venham prontas. O que eu noto hoje muito nessas gerações mais novas, né? Um certo... uma acomodação, assim, sabe? Das coisas ter que virem extremamente prontas na sua mão, sabe? Das oportunidades. Mas isso aí não é meu papel. Mas isso aqui eu não sei fazer. Mas isso aqui... mas isso aqui até eu me animo. A minha geração não era assim, óbvio, né? Eu sou da geração dos quase 50, mas vocês também não são a geração de vocês. Mas o quanto que isso para as coisas. Não move. Não. Entendeu? Isso não é construtivo, não é. Então, abre os braços, abre o coração, recebe as coisas. E também te autorresponsabiliza por as coisas que não, né, que tu não tá fazendo, não, que não tá. Faz aquela análise e vê, olha, não, isso aqui, vamos lá, vamos encarar, vamos estar junto, né?
Que isso, às vezes, que falta. Eu acho que falta, assim. Não sei, mas tudo bem, me dá 5 minutinhos que vamos resolver, isso aí, né? Isso aí. Isso aqui eu não sei, mas eu posso te ajudar. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu tenho uma pessoa que sabe. Claro. As mulheres fazem muito isso. Sim. As mulheres. Entendeu? Os grupos esses que eu participo, de mulheres do agro, ali tu tem de tudo. Eu preciso de uma indicação de um cara que arruma a porteira. Eu tô reformando minhas mangueiras e não sei a distância da saída para não sei o quê. Sabe aquelas coisas assim? Já usaram tal produto, tô com um problema assim. Mulher faz isso. Os homens é mais difícil eles fazerem isso, bem mais difícil. Então, o quanto que isso é construtivo e isso é transformador. E a gente vê muito. Quando tu chega, eu que viajei muito em propriedade rural para esse país, propriedade que tem mulher. É diferente. É outro toque, né? É diferente. É outro toque. A equipe também, né? Sim, cuidado. As pessoas são mais colaborativas, as pessoas são mais abertas, as pessoas são mais relaxadas no sentido de falar. São ambientes que tu pode errar. Exatamente. Geralmente os ambientes, né, comandados pelos homens, eles têm um ego, eles se sentem um pouco ameaçados também, rigidez, né? E isso tanto na equipe como na liderança. Mas isso é explicado, né? Geneticamente, ancestralmente. Mas sabe que vocês estavam... Daí tu tem o outro viés disso, né? Ou seja, quando tu tem mulheres inseridas dentro de ambientes onde tu tem muitos homens ainda, né? Sim. Também é uma coisa de dificuldade. É um desafio. É um desafio, exatamente. Mas é uma mudança cultural que já está acontecendo, né? Sim. Já vem uma evolução, né? Com pionas, né? É verdade. Já tem. Mas culturalmente nós não estamos preparados para isso, né? Porque a gente não tem nem banheiro, muitas vezes, separado, né? Como é que tu vai colocar uma mulher num ambiente assim, né? Que não seja a cozinheira, a mulher do peão, do capataz, né? Mas vocês estavam falando, assim, sobre essas coisas e agora, final de semana, eu estava um pouco imersa nessa questão, assim, de ferramentas de gestão de pessoas e tudo mais, preparando algumas coisas legais, e o que eu mais ouvi falar, que é uma coisa super simples, né? Que é o famoso chá, né? O chá não de beber, né? Mas o conhecimento, habilidade e atitude. E o conhecimento é tu saber, a habilidade é tu saber fazer e a atitude é tu querer fazer. E o que vocês estavam falando é justamente o diferencial das pessoas que se destacam, né? É a atitude. Não importa se eu não sei servir uma água, se eu, né, não sei limpar um chão, ou se eu não sei lidar com a carne. O que importa é realmente se eu quero, né, que dê certo. E acho que isso que faz o mundo acontecer, e hoje nós estamos aqui, né, já estamos nos encaminhando para o final, mas isso é o que eu senti hoje aqui, né, que hoje nós estamos linkadas por esse querer fazer, né. Cada uma na sua área, mas também conectando pessoas e lugares e momentos, né? E eu acho que isso é muito legal, assim. E o quanto que são ricas essas conexões, né? Quanto que a gente troca, nossa senhora. O quanto a gente cresce, né? Nossa. Não, e parece que tem um fio condutor, assim, que a pessoa fala exatamente o que tu pensa e talvez não saiba te expressar, ou sabe, assim, a conexão é tão profunda, porque eu ouvindo tu falar, eu digo, meu Deus... É isso aí, entendeu? É isso, é a mesma coisa que ela está falando, que eu estou num processo de entendimento de certas coisas, e aí para mim tá aqui, é isso aí, é esse faz sentido, sabe? E quando tu toma posse disso, ou seja, tu enxerga isso, tu consegue clarear isso na tua mente, no teu dia a dia, o quanto que as coisas acontecem nesse sentido. Eu te digo porque tem coisas assim, inacreditáveis na minha vida que acontecem, mas como? Quando eu volto para casa e quando eu não tô acreditando. Tô te falando, a pessoa simplesmente me mandou uma mensagem, entendeu? De uma coisa que eu queria. Simplesmente são aleatórias, assim, entendeu? Que tu conhece um, que conhece outro, que te ajuda nisso, e as conexões acontecem, entendeu? Então, por isso é tão importante a gente conseguir entender e acreditar nisso, porque realmente é transformador. Mas com relação ao que tu falou do chá, é a chave, né? Chá-chave. 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 Vira a chavezinha, porque é isso aí, entendeu? Não tem outro caminho. O outro caminho, ele tá fadado. Fadado. Fadado é tu ficar no mesmo lugar e tu não evoluir nada, em nenhum sentido. Eu vejo assim. E eu acho que é o nosso grande desafio hoje, se a gente vai pensar com relação às novas gerações.
Sem sombra de dúvida. Existem, claro, né, os indivíduos que tu identifica que vêm. Eu tenho estagiários ainda de vez em quando e aí tu vê que tem aquela pessoa que é dela, né? Sim. É natural aquilo ali. Mas a grande maioria, tu tem a sensação de que não, é aquilo ali, assim, ó. Não, aqui pro lado não vou, aqui pra lá também não, é isso aqui. E não, e acabou. Isso faz uma grande diferença. Vamos encaminhar pro final, então. Vamos, agora então. que estamos aqui em temas tão quentes e tão profundos, né? Ficamos, acho que as três nós estamos muito profundos. As três em flow aqui. Ana, para a gente ir para o final, então, queria que tu contasse um pouco sobre esse projeto que tu tem com os guris. A maioria de livramento, né? O livramento é uma coisa assim, é um perigo. Quando tu abre as portas para o pessoal de livramento, acabou. Que aí coisa, tomamos conta. Que é os agronautas, né? Que nasceu com o propósito de comunicar o agro, né? É verdade. É um projeto que a gente tem um carinho muito grande, né? Fui convocada... Quantos anos atrás? 5 anos atrás? Deve ser isso, ou quase. Para participar dentro dos agronautas, que inicialmente segue sendo um projeto que busca fazer a comunicação das coisas do agro para fora do agro, furar a bolha. Esse é o principal propósito dos agronautas, furar a bolha, trazer assuntos relevantes sobre pecuária, informação, dados, desmistificar muita coisa e falar com o público da cidade. Com o passar dos anos, a gente foi vendo que, na verdade, a gente estava falando muito para dentro da bolha. Temos dentro do perfil de consumidores do podcast, a gente tem ali, claro, vários consumidores, vários ouvintes que são da cidade, que não são do setor, mas a gente sabe que, pelo tipo de assunto que a gente vem tratando, vem trazendo, acaba que vira um subsídio, né, um recurso, um material de consumo para quem está dentro, técnicos e o pessoal que está muito na estrada, né? Hoje a gente consome, eu consumo muito podcast na estrada, e então os agronautas são uma bela opção, vamos dizer assim, né? Fazendo meu merchan, escutem os agronautas também. E é um projeto que nos envolve, sabe? Porque a gente tem ali, os outros parceiros que tem ali dentro, o professor Ricardo Oiagem, de Uruguaiana, da Unipampa, o Caju, querido, amado, da GAP, nosso decano, amado, mimoso, Fernando Veloso, que sempre foi meu colega da Angus, é um amigo de longa data. Aí depois temos o Leonardo Canelas. Agora, depois entrou a Yarinha Suinhê, minha dupla, minha casca de bala. São duas mulheres. Também entrou a Lívia. Lívia, que é da comunicação. Entrou num primeiro momento só para fazer a comunicação dos agronautas. E acabou que a gente convidou ela para fazer parte dos episódios também, né? Porque é legal ela ter mais o entendimento e participar, trazendo a visão mesmo da cidade, né? Já que a Lívia não tem uma ligação tão forte assim. E, por último, o Vasco, querido, que entrou... Vasquinho, que foi meu colega de colégio lá em Porto Alegre, olha só, né? E mora nos Estados Unidos hoje, trabalha na BS e é um cara muito conhecedor de mundo, né? De mundo. O Vasco é algo que já mora fora há muitos anos, mas já morou em outros locais. Então... E o Roberto? E o Roberto não faz mais parte. Não? Não, o Roberto não faz mais parte. Mas todos nós ali trazemos muito, assim, ó, as dores não, as coisas do momento, sabe? Assim, então a gente está falando, fala sobre a questão do mercado no momento, os desafios do inverno. A gente fala sobre, por exemplo, a gente teve 2 programas atrás, a gente gravou com um técnico, uma pessoa que responde dentro pela questão da aftosa, né? Então a questão da tirada da vacina, qual é o subsídio do Ministério, um técnico do Ministério mesmo. Então a gente tem convidados que a gente traz para falar sobre determinados assuntos, especificamente. A Lígia Pimentel já participou, tem várias pessoas. O professor Júlio Barcelos já participou, né? O professor Paulo Carvalho já participou, então um monte de gente já participou. E também às vezes a gente faz uns raiz. O penúltimo, o último agora foi com um convidado e depois o penúltimo foi um raiz, que era só nossa, assim, tipo sala de redação. A ideia que a gente queria era fazer um sala de redação, sempre foi, tipo, algo semelhante, entendeu? A gente discutir assuntos. E ali a gente discute e fala livremente. Entra às 6 da manhã e grava e vai a cada 15 dias, a gente vai ao ar ali com os agronautas e tá tendo um retorno muito legal. Tanto de gente de dentro quanto de gente de fora, o que é surpreendente. Que legal.
sabe? Às vezes, aleatoriamente, porque eu acho que eu já ouvi, eu já teve uma senhora que me falou, mas eu acho que eu te conheço, da onde? Eu acho que é de um podcast. Eu falei, não, tô acreditando. E era do Agronautas. Que legal. Então, é muito legal. Então, a gente está conseguindo chegar, né, de alguma forma, naquele objetivo de comunicar mais. Mas eu acho que o que é principal é a questão da informação e de reflexões. Né? Então, ali a gente fala muito sobre coisas da pecuária. Ali o essencial é a pecuária. Então, as reflexões que a gente traz para o produtor gaúcho, fala muito do mercado gaúcho, do cenário gaúcho, das próprias demandas e dos desafios, sabe, de cada ano, porque é isso aí, a pecuária é isso aí. Então, eu acho que a gente consegue trazer essa reflexão para o produtor. E o feedback que a gente tem é que legal que vocês estão fazendo isso, que bom que vocês falaram sobre esse assunto, sabe? Importante. A questão de desafios climáticos, a questão de ciclos, a questão da evolução da nossa pecuária gaúcha, a questão de mão de obra, tudo isso já foram assuntos, sabe? Sim. Que são assuntos recorrentes, mas que a gente tem que botar o dedo na ferida e trazer as diferentes reflexões, porque aí tu tem crescimento, né? Quando tu consegue ouvir o outro ali, né? Essas trocas. É que faz a gente crescer. E os convidados, porque cada um tem a sua expertise, né? Então, tem gente muito boa ali dentro dos episódios. Tem vários, assim, inúmeros. Muito bom. Eu adoro meus agronautas. Bom, Ana, um prazer imenso te receber aqui. Assim, foi um flow total esse episódio. Como a Vale já usou durante o episódio, essa palavra. Assim, imensamente grata, apesar da nossa agenda demorar para acontecer, mas tudo tem um propósito. Acho que somos de acordo com isso. Acho que o momento foi propício, foi o ideal que tinha que acontecer. Acho que tem muitas movimentações que dá início, né, com esse movimento que já começamos hoje, nos bastidores. E queria agradecer, queria lembrar que nós estamos gravando, né, aqui no Hotel Hermitage, nosso parceiro do podcast. Então, sigam ele nas redes sociais, @Hotel Hermitage. Queria te agradecer, né, Vale, por mais um episódio. Graças. 2 dias de episódios intensos, né, mas que tudo tem um propósito e vale muito a pena. Maratona. Mas a gente ganha muito nas conexões e nas conversas, e com isso certeza. Aí é inexplicável. Já paga todo o propósito, que a gente nem começou esse podcast sem muito entender o que a gente estava, né, queria se desafiar na comunicação, era para ser um piloto e ficar nisso, e o troço, e outra coisa está tomando uma proporção muito maior. E aí, propósito, tá explicado, Deus tem essa explicação para nós, e a gente está aceitando isso e está vindo aqui. Bom, para quem quer conhecer um pouco mais sobre mim, né, Elisa Hermida, que estou aqui com vocês, o meu @, é @Elisa Hermida, e lá eu falo sobre sucessão familiar, sobre... Muito legal, a gente teve também com o Julinho ali, tudo, muito legal. Vivida na prática, tanto na parte, né, de rural, né, do agronegócio, como também na parte empresarial, porque o hotel também é uma sucessão familiar. E gestão do tempo, maternidade, enfim, vários assuntos. Tem várias skins, né? Então, querendo me acompanhar lá, vai ser um prazer conversar com vocês. E o Connect? E o Connect. E tem esse projeto novo que está surgindo, é um movimento que, sim, ele tem base em alguns eventos, mas ele é mais que isso. Ele é um movimento, ele é conexões. E ele tem esse viés de conectar pessoas e lugares. Olha e de aí, trocas. Tudo tem um propósito. Então, sigam para saber um pouco mais sobre o Connect Pampa, @Connect Pampa. E lá a gente está construindo. Nada está pronto, mas tem uma construção muito legal, baseada em conexões de pessoas e lugares. Legal. Esses meus alunos, eu vou te dizer. Viu só? Quero me exibir. Destaque total. Bueno, gente, graças, gurias, Ana, Elisa, por hoje. Foi novamente transformador. Para quem quer me seguir no Instagram, meu @é ValentinaAlbornoz_P, e também tem o @ da Orneiro Agro, e o @ da Santo Pólen, né, que é @Santo Pólen, para quem quer comprar morangos, enfim. E queria dizer para vocês também que a gente já está com o movimento do Hub começando, né? Talvez quando esse episódio for ao ar já esteja maior ainda, né? Cutuquei a onça com vara curta e estou criando um ambiente aí para conectar pessoas, para conectar empreendedores do agro, produtores também, gente técnica, gente que vive o campo aí para
ter conexões dentro e fora da porteira com base em conhecimento, em inovação e muita informação. Então, aguardo vocês lá, se quiserem fazer parte do canal do Hub e também como membros, né, é só entrar em contato comigo. Graças por hoje e é isso. Vou ter que fazer uma deixa. Uma que eu já sou a primeira do Hub. Ah, tá. Eu acho que eu acho que eu sou a primeira já confirmada. E como eu falei muito na Coronija, né? Não deixei o arroba da Coronija, não estou deixando a Coronija estar nos nossos episódios. É verdade. Então, também, para quem quer ver um pouco mais sobre gestão da pecuária em si, eu falo um pouco no Instagram da Coronija, que é a Estância. Então, Estância La Coronija. Quem quiser saber um pouco da parte mais técnica, lá a gente conversa e vem um pouco do assunto que a gente falou no início ali, de manejos que a gente faz, tecnicamente falando. E agradecer os nossos patrocinadores, as empresas que estão conosco, né? Orneiro, La Coronija, Heritage Connect e a Casa das Alianças e a Cleanvet, né? Muito obrigada pelo apoio que tem tido conosco aí. Ana, confiar em nós. Redes, olha, como as pessoas te acham. A minha rede é uma só, @Ana Doralina, @Ana Doralina, e ali dentro, agora em breve vai começar a comunicação da minha empresa. Que legal. Ana Doralina Menezes, consultoria empresarial. Que legal. De livramento para o mundo. Que legal. Que legal. Graças. O livramento vai dominar o mundo. Isso aí. E também sigam lá os agronautas também. Isso aí.